Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações dessa vitória do Verdão pelo placar de 1-0 lá em Brasília contra o Vasco da Gama. No momento, líder do Brasileirão, aguardando o resultado do jogo do Flamengo. Segue o vídeo aí no canal, se inscreva, deixa seu like e vamos lá. O Abel lançou o desafio, eu vou responder. Posso, Pascoal? Pode. Um jogador tão regular, decisivo quanto o Rafael Veiga nos últimos 4 anos no futebol brasileiro? Jogando como meia. Hulk. Georgian. O Arrascaeta? Pode ser também. É que, em comparação com o Hulk, o Veiga, sem dúvida, tem mais títulos, né? O Arias ontem, e o Arias também tem mais títulos. O Arias ontem tem 2 assistências. Mas assim, a gente tá comparando e estamos no sentido de elogiar o que o Veiga tem feito, né? Isso é um elogio pro Veiga. Porque isso. Olha o nível de jogador que a gente tá falando, né? Isso. John Arias, jogador de seleção da Colômbia. Hulk passou pela seleção brasileira. O Arrascaeta. O Arrascaeta, jogador da seleção do Uruguai. E o Arrascaeta, bem fisicamente, todo mundo sabe a capacidade que ele tem. Assim como o Veiga. Sim. Tá? O Abel falou que ele chegou em 2020. Um dos que eu e esse senhor que está aqui no telão, há 2 anos, a gente achava impossível não convocar o Veiga. E o Tite não convocou. Era impossível não chamar o Veiga para a seleção. Hoje, ele está voltando de lesão, é uma situação diferente. Tem que se adaptar a uma circunstância, né? O Felipe Anderson está jogando numa função que o Veiga faz também, é o meia-ponta pelo lado. Né? Então, eu acho que vai chegar a hora também dele jogar. Eu acho que... E assim, o que ele é decisivo, hein, Zinho? Já que aí a conversa entre você, que é tão decisivo, tão regular e tão entendedor de Palmeiras quanto o Veiga. Ele tem tudo isso que você tinha, hein, Zinho? Não, sem dúvida. É jogador que não se esconde. É jogador que, quando tem jogo decisivo, ele chama responsabilidade. Sabe? A gente, no meio da bola, né, a gente vê, tem jogador que joga muito naquele jogo que é muito superior, tá todo mundo jogando bem, aí você procura a bola. Dá em mim, toca, aí vira o rostinho, toca daqui, toca dali, faz graça. Mas quando tá 0-0, é jogo pegado, jogo duro, né, pressão, cobrança, o Veiga tá sempre ali. Vai lá atrás, busca. O treinador, o Abel, falou assim, é possível sim jogar ele, o Maurício, o Felipe Anderson. Sabe por quê? Porque o Veiga faz um segundo volante. E faz assim, ó, com alegria. Precisa de mim, professor? Eu tenho que recuar um pouquinho, eu tenho que ficar mais aqui atrás, eu não vou chegar tanto lá na frente, não tem problema nenhum. Sabe? Ele, além de ter uns números absurdos no Palmeiras, o Veiga tem números absurdos. Ele é aquele pilar da era vencedora do Abel. É ele, o Everton, o Gomes, né? A gente pegar esses que estão aí, o Marcos Rocha não jogou hoje, mas também é dessa era, que está desde o início, entendeu? Então, assim, por isso que a gente comparou, que você vai para o Flamengo, tem o Gerson, o Arrascaeta, aí tem ali o Léo Pereira, que está já há um tempo ali também, o Pedro ali na frente. Os times vitoriosos têm uma espinha dorsal, e o Veiga hoje ele está voltando de contusão, ficou no banco, e assim, olha quem estava no banco do Palmeiras. Tem muitas opções o Abel, tem variações, sabe montar o time, né? Às vezes não é aquele jogo mais lindo, não é o jogo mais bonito, mas é o mais eficiente, mais sólido. A gente até diz, o Palmeiras, quando joga mal, empata. Né? É difícil o Palmeiras perder. Por quê? Porque os jogadores entendem o que o treinador quer, do sistema tático, variações, está com 3 zagueiros, daqui a pouco vira para uma linha de 4, e os caras tudo já sabem fazer. O Piquerez vai lá na frente como um ala, Felipe Anderson faz aqui ala, daqui a pouco o Felipe Anderson é o meia, o Jair vira o lateral, e os caras vão fazendo isso dentro do jogo. Então é mérito do treinador, que está há muito tempo, é a paciência que ele falou, que tem que ter a paciência, né? Para manter, para acreditar no trabalho. Sai jogador, entra jogador, ele vai montando, vai estruturando, mas o Veiga tá ali, ó. Daqui a pouco vai jogar, daqui a pouco vai ser titular. A gente não sabe no lugar de quem, mas ele vai jogar, não vai, Fábio? E tem qualidade para isso, Bruno. Tem qualidade para isso, para fazer funções que ele já fez no Palmeiras, né? Funções que a gente talvez não esteja nem muito acostumados a vê-lo também, como o Zinho falou que ele também faz, por exemplo, como um segundo homem de meio campo. Assim, com relação a tudo que o Abel disse e a maneira como a gente olha para o Palmeiras, é a questão de ser um time já automatizado, mas que com mais variações, né?
Então, assim, o torcedor do Palmeiras, em muitos momentos, cobrou um pouco isso também, atrás. O Palmeiras, talvez o Abel não está conseguindo encontrar mais soluções para furar bloqueios defensivos, enfim, para a criação de jogadas. E aí o Palmeiras vai para o mercado, faz contratações e hoje tem um leque ainda maior de opções, né? É um time muito bem treinado, como a gente falou. Marca sob pressão, faz isso bem feito. Recua um pouco as linhas, joga no contra-ataque, faz isso também bem feito, como aconteceu em muitos momentos do jogo de hoje, por exemplo. O Palmeiras pode jogar com jogadores de beirada de velocidade, como foi questionado na entrevista. O Palmeiras pode jogar em algum momento com 2 homens à frente, com um pouco mais de poder de marcação. Então é por isso que o Palmeiras hoje é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. É por isso que o Palmeiras é o primeiro colocado no geral da Libertadores, enfim. E apresenta um futebol, se às vezes, né, em algumas vezes não é tão vistoso, como a gente falou do Flamengo, por exemplo, mas é muito competitivo. E isso nas mãos do Abel acaba ficando cada vez ainda mais intenso e mais claro para a gente. Então, o Abel não respondeu essa pergunta, vocês vão responder. Vamos lá. É o melhor futebol do Brasil? Não, o melhor... Eu acho que... Vamos lá, posso Melhor não... Melhor, eu acho que assim, a pergunta é o melhor. Quem joga o melhor futebol no Brasil Foi a hoje? pergunta que fizeram pro Abel e ele desviou, não quis responder. Não, eu acho que o Palmeiras é o mais eficiente. Os critérios de eficiência, o Palmeiras cumpre todos. Mesmo quando perde para o Bahia. Aquele jogo que o Palmeiras perdeu semana passada para o Bahia, se o Palmeiras tivesse vencido 1-0 na última bola do jogo, alguém estaria alarmado? Não. Mas perdeu para o Bahia, que disputou palmo a palmo cada jogada com o Palmeiras. E o Bahia mereceu o jogo. O jogo foi muito igual, muito disputado na vontade. Tem uma coisa que o jogador de futebol fala sempre, às vezes não dá na bola, gente, mas tem que dar no coração, tem que dar na vontade. Na vontade e no coração, o Palmeiras não perde para ninguém. Na vontade e no coração, não. Às vezes pode perder um jogo numa falha, numa bola que não fica direito, o cara quer tirar e não consegue, o jogador que tem mais qualidade consegue dominar e bater e fazer o gol. Isso acontece no futebol porque é assim. O futebol, por isso que é apaixonante. Porque cada dia você vê uma situação diferente. O Vitor Roque não fazia gol há 614 anos. Vai lá, hoje aparece lá a chance, ele guarda de pé esquerdo. Tem a hora que tudo acontece, porque às vezes as pessoas querem, como disse o Abel, tudo para ontem. E o futebol, ele é um mecanismo, é um ser vivo, ele vai se transformando. Vocês viram como é que o Palmeiras jogou hoje? Às vezes a gente tem que chamar a atenção do nosso fã de esporte. O Palmeiras joga de uma forma, começa jogando de uma forma e termina com... O Palmeiras começa com 4-3-3. Exatamente. E consegue se transformar num 4-4-2. Aí deixa só um homem na frente, que é o Flaco Lopes, e bota 5 aqui, para pegar a bola do contra-ataque, para ter oportunidade, quando sai, especialmente o Estevão, para ficar com um homem só na frente para explorar a velocidade. Aí o Paulinho entra, aí faz o segundo homem do lado daqui, mas o Paulinho não fica enfiado com o Flaco Lopes, ele vem atrás do Flaco Lopes, para a bola chegar com velocidade. E o Palmeiras o Palmeiras vai mudando o estilo de jogo. Uma hora, o Giai aparece mais na frente. Outra hora, vou falar do Piquerez aqui. O Piquerez joga uma enormidade, gente. Joga mesmo. Que joga esse rapaz é uma... Então essa variação toda não faz com que seja o melhor futebol do país? Eu não acho que seja o mais vistoso do país. Aí você acha que é o Flamengo? Acho que é o Flamengo. O mais vistoso é o Flamengo. É o mais competitivo. Mas o competição, futebol de competição, o Palmeiras tem. O Palmeiras marca como time pequeno, como tem que marcar, né? E joga como time grande. E o futebol sendo uma competição de alto nível, né? Se futebol fosse o show da Lady Gaga, isso. Aí seria o Flamengo. É isso? Eu acho que o Flamengo também compete. Eu acho que o Flamengo tem competência para competir muito. Mas tem muita técnica. Mas essa questão individual, técnica, ela se sobressai. Muitas vezes até desse lado mais competitivo. O Flamengo, às vezes, parece que se enrosca, mas aí na questão individual consegue achar soluções para vencer os jogos. E, dito isso, o trabalho do Felipe Luiz é muito bom com relação a essa questão coletiva. Mas o Palmeiras já tem uma ideia de jogo bem estabelecida. Como a gente falou, é um time que consegue se organizar de formas diferentes de movimentação em campo e contratou jogadores para esse nível aumentar. Então, assim, é um time muito bem treinado, competitivo, e que hoje tem até um nível a mais de qualidade técnica. Assim, dando um exemplo básico aí, o Paulinho, que está, né, tendo os seus minutos, o Vitor Roque, que eu acho que é um jogador que, enfim, desencantando como fez hoje, é um jogador que vai ser muito importante para o Palmeiras, porque
tirando essa questão do gol, né, que faltava para ele, é um jogador que segura zagueiro, que tem força física, que tem explosão, que joga em linha diagonal com os zagueiros, que abre espaço para quem vem de trás. Hoje, em muitos momentos, com o Paulinho, ele foi o pivôzão, né? Então o Paulinho algumas vezes empurra nele, ele faz a parede, deixa o jogador em melhores condições para tentar criar uma jogada. Então é isso, assim, é um time muito competitivo e que hoje é um time também forte tecnicamente nessa questão individual. Como é que você responderia essa pergunta, então, Zinho, que foi feita pro Abel e ele falou que não elogiaria, né, a própria equipe, né? Não ia dar tanto moral aí para os jogadores. Fugiu da pergunta ali, né, dessa coisa, mas ele sabe que o time dele é um dos melhores do Brasil já há algum tempo na sua característica. Os companheiros definiram muito bem, né? O Brasil, é difícil você falar qual é o melhor time do Brasil. Há uma oscilação, né? Há uma oscilação. Pra Nessa mim, temporada tem a gente já falou isso de algumas equipes, né, Zinho? Não tem nem o melhor time do mês, tem o melhor time da semana. É isso aí. Vamos ver o que acontece no jogo do Flamengo. Se o Flamengo não ganha o jogo, né? E se não me engano está perdendo o jogo, então se o Flamengo, né, não ganha o jogo, aí o Flamengo perde o jogo, o líder vai ser o Palmeiras. Aí da semana, o melhor time vai ser o Palmeiras, que é o líder do brasileiro e o melhor rendimento tanto na Copa do Brasil, que ganhou fora de casa. Para mim, o jogo mais difícil da Copa do Brasil foi do Palmeiras, porque pegou um time de Série A, que foi o Ceará, fora de casa, e na Libertadores tem a melhor campanha. É eficiência. Eu volto a falar, eu falei isso lá no início. Não pode não ter o jogo mais vistoso, porque o Palmeiras está fazendo poucos gols. Ele vence, né? Porque toma pouco gol, e aí é 1-0, é 2-0, é difícil ter uma goleada, às vezes acontece. Você vê que hoje, se não me engano, foi o primeiro gol de um jogador brasileiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Foi? Ah, tá bom, tá cheio de estrangeiro no time, mas assim, faz poucos gols. O Palmeiras até cria, mas perde muitos gols. O Pascoal falou isso durante a semana. Então, assim, o Flamengo tem jogadores, tem divide-se. Tem o Pedro, que é artilheiro, tem o Arrascaeta, que é um meia que faz gol, mas você vê o Cebolinha faz gol, o Gerson faz gol, Entra o Plata faz gol. Então tem jogadores que definem, tem mais definidores. O Palmeiras está precisando que esses jogadores, Paulinho vai entrar em forma, o Vitor Roque de repente vai deslanchar, aí tem Maurício, aí tem o Veiga para entrar, aí pode equilibrar isso aí também. Mas assim, nesse momento, de sólido, de organização, de eficiência, Palmeiras. Mas o futebol mais bonito é o do Flamengo. E a gente nem falou do que o Gomes está jogando, né? Ele voltou a jogar bem, né, Pascoal? O Gomes está melhorando o zagueiro que joga do lado dele. A gente tem um zagueiro aqui que pode confirmar pra gente. O Gomes é impecável, cara. O Gomes, ele não está dando o bote errado, ele não está se apavorando quando o cara domina a bola na frente dele, está passando por aquele momento, novamente por aquele momento mais lúcido da carreira, né? Ele já teve esse momento que ele está vivendo agora e também já viveu. Passou um momento difícil, não estava jogando bem, teve a lesão, voltou da lesão, está passando por um momento brilhante de novo. O Bruno Fux jogou do lado dele, joga tranquilo, porque sabe que o cara que está do lado dele joga demais. Esse cara joga demais, o Gustavo Gomes, e está novamente fazendo um bom jogo. O Giai, né? O Giai que não conseguia jogar bem, você vê como é que os dois laterais se machucam, e o Giai entra com a obrigação de jogar. Fez 2 jogos ruins. Desde o jogo contra o Inter ele tem jogado bem, não é, Pascoal? Depois do jogo, aquele jogo do Internacional, marcou a diferença dele. O Palmeiras ganha fora de casa de um dos prováveis times que vão brigar pelo título, que é o Internacional. E a partir daí o Giai começa a deslanchar. Hoje fez outro jogaço, jogou muito bem. Então essa diferença, às vezes a diferença da qualidade individual melhora o grupo. Sim. O grupo melhora o cara também na qualidade individual. Porque esses caras jogando bem, o grupo vai crescer e o Palmeiras vai ter esses resultados positivos. Mas só uma coisinha para finalizar. O que eles fizeram com o campo lá em Brasília, gente? Então, não sei. Aí já não sei, Pascoal. Porque não é possível. Tem jogo todo dia lá? Muito ruim. Não é possível ter um gramado nessas condições. E cada carrinho que dá é um monte de torceira que levanta. Tá muito esquisito porque isso aí. O maior problema dos gramados aqui no Brasil é a quantidade de jogos. Não é o caso do estádio de Brasília, não é, Fábio? Não é o caso. Pelo menos que a gente saiba, né, como é que o estádio lá é utilizado. Até porque não tem jogos com frequência, assim.
Mas com relação a um estádio que a gente não tem, né, muito retrospecto de jogos lá. É que aí tem um outro problema que a gente consegue num país tropical, Sim. o gramado não tomar sol. Por causa das coberturas, né? Sim. E aí a exigência de você conseguir... O cuidado que você tem que ter com o gramado é ainda maior, porque não pega sol. Exatamente. E é o que você falou, no estádio do Grêmio, aí em Brasília, então, o Abel reclamou muito do gramado. O campo do Grêmio hoje também... Tá muito ruim. Puxa vida, um estádio lindo daquele, espetacular como é o estádio do Grêmio, o gramado estava completamente detonado. Achei muito... Os 2 jogos de hoje à tarde com campos muito ruins. O próprio estádio do Castelão, né? O gramado do Castelão. Mas o Castelão sofre porque ali tem Ceará muito e jogo. Fortaleza jogam toda semana. O Maracanã também, são 2 ou 3 times, às vezes, jogando, né? E ainda tem, além de tudo, o problema do gramado não pegar sol, como outros estádios até mais antigos. Mas o Vasco podia jogar em São Januário. Então, E vamos trazer aqui mais algumas informações dessa vitória do Verdão pelo placar de 1-0 contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui uma nota com avaliação, as notas que foram dadas para os jogadores do Palmeiras pelo seu desempenho diante dessa partida contra o Vasco. Destaque da partida, segundo o Sofa, Giai, com nota 8.2. Realmente o lateral fez uma excelente partida, salvou aquele golzinho do Vasco no final do primeiro tempo e com certeza pelo seu desempenho na partida lhe deram uma excelente nota e como o melhor do jogo, né? E a segunda melhor nota do Palmeiras foi o garoto Estevão, né? Que deu ali a assistência para o Vitor Roque marcar o seu primeiro gol com a camisa do Verdão. Estou trazendo aqui agora uma imagem com a quantidade de finalizações do Palmeiras durante a partida. Foram 16 finalizações, só que o que assusta é isso, somente 2 delas foram no gol. Teve vários chutes do Palmeiras que pareciam field goal, os chutes lá que a bola sobe lá no futebol americano. Ou seja, tem que melhorar essa qualidade nessas finalizações. Acertar o alvo. É muita bola para fora a todo momento. E agora estamos vendo aqui o posicionamento, o local onde foram feitas essas finalizações. 11 finalizações do Palmeiras foram de fora da área. Somente 5 delas foram feitas dentro da área. O Palmeiras teve um pouquinho de dificuldade também na criação durante essa partida e acabava finalizando, chutando muito. Algumas jogadas também ensaiadas na bola parada e tentava chutar de fora da área. Mas o que me assusta, novamente repetindo, acertou muito pouco no gol. Mas o mais importante é a vitória do Verdão, que assumiu a liderança do campeonato com 16 pontos, aguardando o resultado entre Cruzeiro e Flamengo para saber se o Palmeiras vai continuar líder do Campeonato Brasileiro. Essas são as informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e até o próximo vídeo.